Análise da estratégia dos negócios e instrumentos de avaliação. Como nós podemos avaliar as estratégias das empresas e verificar a partir das estratégias da empresa de que maneira nós podemos estimar o seu valor. Bem, a análise da estratégia da empresa funciona equivalente a um jogo de xadrez. Em um jogo de xadrez, a gente tem os players, ou seja, os jogadores. Nós temos as peças fundamentais que fazem parte do mercado. Nós temos para cada uma das peças uma particularidade, uma característica. Então, no jogo de xadrez existe o rei, o dominador, pode ser o governo, pode ser um mercado em que a empresa atua, depende do tabuleiro que a empresa faz parte, depende do país que a empresa faz parte. Então, existe o rei, a rainha, o cavalo, a torre, os peões que vão saindo na frente. Então, a ideia é que seja analisada a estratégia da empresa e de que maneira a empresa se posiciona frente a esses players, frente a esses jogadores. A ideia de estratégia para empresas é fundamental, pois é isso que faz a empresa se perpetuar ao longo do tempo. Então, na análise do setor, é importante analisar o lucro potencial de cada um dos setores que a empresa compete. A análise do setor é uma parte da análise da estratégia das organizações. Empresas que fazem parte do setor de TI costumam ter uma alta competitividade, necessidade de alta inovação, mas também possuem a capacidade de se multiplicar, de gerar uma curva exponencial o desenvolvimento do valor. Então, aqui, se são empresas voltadas a uma tecnologia de telefone celular, elas têm que ter diversas inovações que tragam uma forma de agregar valor aos clientes que utilizam essa tecnologia. Se são empresas voltadas ao setor automobilístico, mas estão voltadas a um mercado de carros mais populares, nesse caso, a ideia é um outro enfoque. Se são carros de maior luxo, então aqui a empresa deve trazer formas de buscar o seu diferencial na velocidade do carro, na potência do carro. Se são automóveis que procuram fornecer maior conforto, então é essa a estratégia da empresa, oferecer maior luxo, sofisticação, conforto para os clientes. Se a empresa atua no setor de varejo, então é importante ela ter uma estratégia de logística interessante, uma estratégia de estoques voltada a esse potencial. E isso é analisado a partir do lucro potencial de cada um dos setores que a empresa compete. Aqui entra um gráfico de espinha que está voltado ao grau de concorrência real e potencial. Então, a lucratividade do setor em que a empresa atua está relacionada diretamente à rivalidade entre empresas existentes, ou seja, à necessidade de avaliar a empresa e também as empresas rivais, de que maneira os concorrentes estão levando ideias que fazem parte do mercado e que podem traçar novas linhas, novos caminhos que coloquem essas empresas rivais à frente. Então, é importante analisar também a ameaça de novos entrantes. Há empresas que possuem pouca ameaça de novos entrantes, porque elas criam um sistema bem fechado, as inovações que são feitas são guardadas às 7 chaves. Nesse caso, há pouca ameaça de novos entrantes. Já empresas que desenvolvem produtos que são facilmente copiados ou serviços que podem ser rapidamente replicados ou utilizados por outros concorrentes, essas empresas possuem maior ameaça de novos entrantes. Mesmo que elas sejam líderes do seu setor e sejam inovadoras no setor, elas podem ser rapidamente substituídas por um novo entrante que replicou aquele modelo de negócio ou copiou uma determinada ideia, refez com um determinado avanço. Há também a ameaça de produtos substitutos,
Ou seja, a empresa pode desenvolver uma ideia de um produto e ela não tem uma estimativa de como será o desenvolvimento desse novo produto no mercado. Pode ser que ele deslanche e que ele tenha grande volume de vendas, mas pode ser também que surja um produto substituto que rapidamente faça com que o seu produto perca vendas e que o produto substituto a um preço menor ganhe espaço no mercado. A análise da lucratividade do setor, em termos estratégicos, também está voltada ao poder de barganha dos compradores. Empresas que produzem em larga escala e que têm um conjunto grande de fornecedores podem barganhar de uma forma mais ampla, de uma forma maior, os preços com os seus compradores, com os seus fornecedores, com aqueles que fornecem a matéria-prima para a empresa. Já empresas que dependem exclusivamente de um conjunto de empresas fornecedoras ou de somente uma empresa fornecedora que é especialista naquele item, ou poucas empresas fornecedoras especialistas naquele item, naquela matéria-prima, essas empresas possuem menor poder de barganha. Então, isso é importante de ser avaliado também, qual é o poder de barganha dos compradores. E qual é o poder de barganha dos fornecedores? Esses dois itens estão justapostos, pois ambos estão relacionados ao grau de poder de barganha que a empresa possui, seja com os compradores, seja com os fornecedores. Então, aqui nós estamos falando do poder de barganha nos mercados de insumos e de produtos. E quando falamos de rivalidade entre empresas existentes, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutos, estamos falando do grau de concorrência real e potencial. Então, o grau de concorrência real e potencial dentro da análise da estratégia das empresas está voltada à palavra-chave lucro. O que é o lucro? O preço máximo que os clientes estão dispostos a pagar, em poucas palavras. É claro que para a empresa ter lucro, ela precisa verificar quanto ela teve de despesas em relação à produção dos itens, à produção dos serviços, quanto ela gastou para produzir aquele produto ou serviço e quanto foi a margem de lucro em relação ao preço de venda do produto, né? Então, subtraindo dessas despesas, ela pode visualizar o lucro. Mas também o lucro está relacionado ao preço máximo que os clientes estão dispostos a pagar. Ou seja, há clientes que pagam um preço muito alto por um iPhone, mesmo que o custo dele não tenha sido tão alto. Aqui entra questões relacionadas à inovação, ao mercado onde a empresa atua, ao diferencial em relação a outras empresas. Outras pessoas pagam esse valor porque consideram que realmente o produto traz todas as vantagens e que a pessoa está saindo, inclusive, no lucro ao comprar um produto bom. Então, para essas pessoas, o produto não está caro, pois traz um grande benefício. E realmente trouxe diversos avanços para a sociedade. Um produto que revolucionou o mercado. Então, está relacionado também à concorrência perfeita, menor margem de lucro, e está relacionado ao monopólio. E, em geral, empresas que estão em um setor com pouca competitividade fazem parte de um monopólio. Nesse caso, elas têm uma estratégia voltada a maior margem de lucro. Já empresas que possuem uma concorrência forte, estão no mercado altamente competitivo, costumam ter estratégias voltadas a menores margens de lucro. Então, essas são as estratégias voltadas à concorrência real dentro do ambiente de negócios. E, com base nisso, o investidor também pode avaliar esses pontos da estratégia para verificar o valor das empresas.